chegando com mais uma edição aqui do nosso Sala de Entrevistas para você na sua casa. Chama todo mundo, porque hoje a gente vai conversar sobre essa enxurrada de diagnósticos, essa enxurrada de letrinhas que estão acometendo aí a vida dos pequenos. TDAH, você sabe o que é? Tá todo mundo falando que tem, né? Adulto, pequeno, tudo. Criança agitada, então, meu Deus, ela já tem TDAH. É uma guerra aí que tá todo mundo lutando. Pais, professores, central de educadores, meu Deus do céu. Mas sobre isso tem especialista, gente. E consultar especialista não tem como, não tem erro. Tem que ir atrás. Não dá para subnotificar, não dá para subdiagnosticar. Tem que ter diagnóstico certo. E quem faz isso são os neurologistas. Por isso eu recebo aqui no estúdio o neurologista Fernando Neto Zanetti, que está aqui com a gente. Obrigada pela presença, doutor. E é isso, né? São letrinhas que estão aí permeando o imaginário das pessoas, muitas vezes, né? Obrigada mais uma vez. Obrigado, Michele. É um prazer estar aqui hoje conversando um pouquinho sobre isso, que, como você falou, é um tema que nos últimos anos está muito em alta, né? Essa questão do TDAH, essa desatenção, essa hiperatividade que a gente vê muito, principalmente nas nossas crianças, que a gente está discutindo muito mais sobre isso. Então, é um tema bem interessante a gente estar conversando aqui hoje. Com certeza, doutor, porque assim, antigamente era todo mundo arteiro, né? Com arteiro, artista, criança, fervendo, era sinônimo de saúde. Ai, criança saudável, que brinca e tal. Hoje, já não. A criança que brinca muito, que pula muito, que é muito arteiro, pode ser TDAH. Então, como é que o pai e a mãe lá em casa começa a entender que aquela criança pode ter algo diferente? Isso é uma dúvida bem comum, Michele, que chega muito no consultório, exatamente isso, dos pais, o que chama a atenção na criança para a gente realmente pensar que pode ser um TDAH, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu sempre gosto de falar que a desatenção, a hiperatividade, são direitos de todo mundo. Todo mundo tem direito de ser um pouco mais atento, um pouco mais hiperativo, especialmente as crianças, porque elas nessa fase do desenvolvimento, é comum elas serem mais agitadas, é comum elas serem mais hiperativas. Qual que é o problema? O problema é quando essa agitação, essa hiperatividade, a desatenção, começa a acontecer com uma frequência muito elevada, coisas acontecendo todos os dias, começa a acontecer em mais de um ambiente, ou seja, acontece na casa, acontece na creche, na escola, na casa da avó, e traz prejuízo do funcionamento dessa criança e da família, seja prejuízo no aprendizado, prejuízo nas interações sociais com amigos, com colegas. Quando a gente tem esse prejuízo evidente, a gente consegue realmente pensar num TDAH. Existem vários exemplos que a gente tem no dia a dia que os pais poderiam prestar atenção. Por exemplo, aquela criança que vai para a escola e perde com frequência material escolar, lápis, caneta, borracha, esquece de levar o dever ou para a escola ou para casa para os pais assinarem ou fazerem alguma coisa. Aquela criança que os pais estão conversando e parece que ela não está escutando nada do que eles estão falando, aquela criança que está no mundo da lua. São algumas coisas que a gente presta atenção que podem indicar realmente algo um pouquinho a mais do que uma hiperatividade, uma desatenção esperados para a idade da criança. Então, nem toda criança agitada tem TDAH. Tem que olhar o par e passo ali, a vida da criança como um todo, né, doutor? Desde o nascimento? Exatamente. Eu gosto de falar muito que o TDAH é como se fosse um quebra-cabeça. A gente vai aos pouquinhos montando as peças, levando em conta toda a história da criança, toda a trajetória dela desde pequena, esses sinais, esses sintomas, se eles já estavam presentes quando ela era menor, quando que eles começaram a acontecer, se teve alguma coisa no meio do caminho que pode ter contribuído para isso, para terem surgido esses sintomas ou não. Então, tudo depende realmente de uma história muito bem detalhada dessa criança. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. A criança já nasce, é neurotípico também, quem é TDAH, isso? Neurotípico. Neurotípico. Isso, ou neurodivergente. Neurodivergente, é a mesma coisa do autismo, mas não é autismo. Isso, exatamente. Ele já nasce com essa neurodivergência? Sim, o TDAH, ele, assim como o autismo, ele é o que a gente chama de um transtorno do neurodesenvolvimento. O que isso quer dizer? A criança já, no momento que ela nasce, no momento que ela está se formando, o cérebro dela se desenvolve de uma maneira diferente de uma criança que não tem essa neuroatipia, uma criança neurotípica. Então não é uma questão de, o cérebro dela tem um desenvolvimento que se a gente for fazer um exame de imagem vai ter alguma alteração, não. Mas o funcionamento do cérebro daquela criança é diferente do funcionamento de uma criança que não tem o TDAH. Então eu gosto de falar que é realmente alguma coisa que vem desde o momento que ela nasceu. O TDAH não é o que ela vai desenvolver ou adquirir ao longo da vida. O que acontece é, à medida que ela cresce, com as demandas sociais de escola, de amizades, esses sintomas começam a ficar mais evidentes e a gente consegue, a partir disso, detectar e fazer o diagnóstico do TDAH.
as pessoas começam a diferenciar aí o autismo e o TDAH a partir de que ponto, doutor? A gente diferencia, não tem necessariamente um ponto que a gente diferencia, por exemplo, uma idade específica. A gente sabe que o autismo e o TDAH são duas coisas distintas, embora eles tenham uma base de formação da alteração cerebral muitas vezes parecida. O autismo e o TDAH, para você ter uma ideia, até poucos anos a gente não conseguia dar o diagnóstico de TDAH numa criança com autismo, porque o autista ele pode ter um comportamento mais hiperativo, mais agitado, e durante muito tempo isso foi atribuído ao próprio autismo. Hoje em dia a gente sabe que são coisas diferentes. A gente sabe que as crianças que têm autismo, uma das peças-chave que a gente tem que ter em mente é principalmente a dificuldade de interação social, a dificuldade de convívio, o que a gente chama de cognição social. A capacidade da criança de entender pistas sociais, entender comportamentos sociais que para as pessoas que não têm autismo é algo normal ou intuitivo, para ela não é. Isso é um grande diferencial de quem tem TDAH. A criança com TDAH, ela pode ter algumas dificuldades na questão do manejo social, mas por questões como a impulsividade, de ela muitas vezes falar uma coisa que não queria, ou magoar a pessoa por falar alguma coisa muito na lata, mas ela não tem essa dificuldade intrínseca da interação social. Isso é um dos pontos chaves. Existem outros, mas um dos pontos principais é essa questão da interação social. Que uma das coisas que a gente fala muito no autismo é até aquela questão da criança pequena, do bebê, que não olha nos olhos, que não interage muito bem com os pais, que no TDAH é uma coisa que a gente não vê. E no TDAH, né, na questão escolar, como é que porque a gente está vendo isso? Eu fico um pouco agoniada porque tudo hoje tem laudo, né? A criança ela não pode sair da curva, né? Como a gente fazia quando era pequena, aprontava alguma coisa. Não, se ela saiu da curva, ela tem laudo. Então, assim, como é que na escola a gente identifica, né? Você falou de perder as coisas, mas às vezes ela pode ser uma criança um pouco mais organizada até pelo tipo de criação, porque tudo vem também de casa, Sim. né? Mas como a gente vê lá, aprendizado, tem algum déficit, algo assim? Então, isso é uma grande armadilha, na verdade, um grande conceito errado, que é achar que todo mundo que tem TDAH vai ter alguma dificuldade escolar, ou vai ser uma pessoa que não é inteligente, uma pessoa que tem dificuldade de aprendizado, que isso não é verdade. Muitas pessoas com TDAH têm uma inteligência preservada e até, às vezes, uma inteligência muito elevada. Então, isso que durante muito tempo era um sinal que era considerado por TDAH, hoje em dia a gente já desmistificou completamente isso. Na escola tem um ponto bem importante que a gente vê, que os professores têm outras crianças que eles conseguem comparar. Então, muitas vezes o TDAH ele aparece muito mais na escola, muitas vezes chama mais atenção do professor na escola, exatamente por isso, porque tem a comparação dos outros alunos. O professor nota que a criança com TDAH destoa muito. Não é só uma questão de, uma criança que é um pouquinho mais organizada, uma criança que em determinado dia agitou um pouco mais, estava mais agitada, mais feliz. Não é isso. Ele nota que é uma criança que todos os dias ela vai destoar das outras. É uma criança que não vai ficar parada na carteira, é uma criança que vai querer conversar o tempo inteiro. É aquela criança que muitas vezes os professores escrevem no quadro, quando vai ver a criança não anotou quase nada. Então, tem sinais sutis, que muitas vezes não são tão perceptíveis, mas que destoam das outras crianças. Não existe uma regra para dizer, mas será que isso daqui é só uma questão de criação? Será que isso daqui é só uma questão, ela pode ser um pouquinho diferente, mas não tem um diagnóstico? Sim, isso pode acontecer. E é por isso que a identificação precoce desses sinais de alerta, para fazer uma investigação adequada, é importante. Porque se faz a investigação e vê, não, realmente as crianças não têm TDAH, é uma coisa a menos para elas se preocupar. Agora, se a gente deixa de fazer essa investigação, deixa de lado, não, ela é só assim mesmo, é só diferente dos outros um pouquinho, muitas vezes a gente perde um diagnóstico que o tratamento muda muito a vida da criança. Eu ainda vejo, né, que as pessoas têm muito preconceito quando a gente fala de diagnóstico. Porque as pessoas rotulam. Exatamente. O cordão, ele é maravilhoso, né? Para as crianças que precisam usá-lo, ou para os adultos, enfim, ele é maravilhoso. Mas a sociedade em si, e até a sociedade escolar mesmo, elas rotulam a partir do diagnóstico. Sim. Usou o cordão, tadinho, ele é autista, tadinho, ele está com girassol, ele é TDAH. Porque eles esquecem as outras as situações do girassol, mas enfim, dos problemas ocultos, né? Que a gente fala, as doenças ocultas. Então, assim, esses rótulos não estão moldando também essa sociedade em cima dessas crianças, doutor? Sim, isso é um cuidado que a gente tem que ter muito grande e é mais, na verdade, uma questão de uma educação populacional do que realmente o diagnóstico em si. Porque eu sempre gosto de falar que o diagnóstico ele não é feito para rotular, ele é feito para ajudar essa criança a se entender melhor e ajudar a dar pavimentação para ela ter um tratamento adequado e que dê todo o potencial que ela tem.
Então, a grande questão do diagnóstico do rótulo é muito mais um preconceito que a sociedade tem, que muitas pessoas têm, que o grande objetivo de a gente falar muito disso, trazer muito isso, é a gente tentar quebrar um pouco isso. É uma questão de não é a criança tem um diagnóstico de TDAH ou de autismo, coitadinha, ela tem que ser melhor tratada do que os outros, ou ela não consegue fazer nada, então vamos empurrar as coisas com a barriga. Não é isso. O objetivo é a gente identificar essas pessoas, essas crianças, para a gente conseguir entender o funcionamento dela em relação às outras e conseguir dar suporte onde elas precisam. Que foi como eu falei, as crianças com TDAH, muitas não vão ter dificuldade na escola. Elas vão conseguir aprender, elas muitas vezes estudam mais que os outros e vão bem nas provas, mas o que a gente tem que entender é que essas crianças podem precisar de um apoio maior em determinados assuntos, determinados momentos que as outras crianças. E esse apoio é o importante em relação a isso. Não é uma questão de rotular. Essa questão do rótulo realmente é uma coisa muito ruim até para a própria criança. Tá pesado, né? Tá ficando pesado. Eu acho que no consultório o senhor deve receber bastante pai, mãe falando dessa questão, porque chega a doer em certos momentos, assim, porque as pessoas olham com uma maneira pejorativa e a inclusão fica só na campanha do dia 2 de abril, né? Com certeza, que fica é só no caso papel. do autismo, né? Fica só pro dia 2 de abril, mas do restante todo, né? Usa cordão, usa isso, vamos incluir, vamos abraçar, mas na hora que a pessoa identifica, realmente fica complicado, né? Acaba ficando só no papel, né? Essa questão desse respeito, que é muito triste. É muito triste pensar isso, exatamente o que você falou. Muitas vezes eu escuto em consultório pais falando que dizem que a criança deles é uma criança mimada, que aquilo ali é falta de limites, é falta de laço. Então, assim, são coisas que sobrecarregam muito esses pais, porque eles já têm uma batalha muitas vezes pesada no dia a dia, e esse preconceito, esse rotulismo acaba sendo muito ruim mesmo, para todo mundo. Sim, claro, eu costumo dizer que ninguém quer um filho neurodivergente, ninguém quer um filho que tenha algum problema de saúde, seja ele qual for. Todo mundo, quando a mãe está grávida e a família está ali sendo construída, todo mundo já pensa, né? O pai que gosta de levar de futebol, levar o filho no futebol, a mãe quer levar no balé, e muitas vezes não é isso que acontece. Sim. Uma criança veio, né? Com TDAH, ou com TEA, ou alguma outra neurodivergência, e acaba destrói todos os sonhos, né, da família, né? Sim. E é complicado quando a sociedade também não abraça essa família, né? Sim. Porque o diagnóstico não é só da criança, acaba atingindo todo mundo. É o núcleo né? familiar inteiro. Pode completar. Eu ia só dizer que essa quebra da idealização do filho, né? Que acaba só a quebra em si já acaba sendo muito pesado para a família. Exatamente. Doutora, a gente vai para um rápido intervalo, aí a gente volta falando ainda do TDAH, mas como o senhor também atendia adultos, está atendendo ainda? Sim. Tá, então tá. Ele atendia, ele se especializou em crianças, porque a demanda é muito grande, e a gente vai falar também dos adultos, porque tem muito pai que acaba descobrindo que tem TDAH ou autismo através do laudo dos filhos. A gente volta já. De volta com o nosso Sala de Entrevistas, hoje recebendo o neurologista Fernando Neto Zanetti, que a gente está conversando sobre o TDAH e as crianças, e a gente vai entrar também nos adultos. Mas antes eu vou fazer uma pergunta que está na minha cabeça desde o começo. Doutor, uma vez falaram para mim, meu filho ele não é TDAH, ele é TDA. Ele não tem a parte da hiperatividade. Existe isso? Durante muito tempo a gente teve realmente até uma divisão de TDAH. Durante muito tempo a gente teve até a parte só do TDA. Tá. Seria um transtorno de déficit só de atenção sem a hiperatividade evidente. É quando a criança é aquela muito quietinha que fica viajando Isso. Em português, que fica viajando na maionese lá, é aquela criança. Isso. Ah, tá. Hoje em dia a gente vê muito, na verdade, que acaba sendo o mesmo fenômeno de doença em si, o mesmo fenômeno de transtorno. Então a gente, muitas vezes, embora não veja a hiperatividade, a gente sabe que as crianças que têm TDAH, tanto que hoje em dia a gente divide em 3 tipos, elas podem ter muito mais a desatenção evidente do que a hiperatividade. Então é exatamente essa criança que fica ali quietinha, viajando na maionese o tempo todo. Pode ter uma criança que ela tem muito mais a parte da hiperatividade e a desatenção parece que não passa. Vê só aquela criança agitada, que não para quieta, mas consegue fazer as coisas. E a gente pode ter aquela criança que tem um pouco dos dois. Então a criança que é hiperativa e é desatenta.
Então, na verdade, a gente hoje em dia sabe muito que isso é da fase de apresentação do transtorno. Existem pessoas que vão ter as 3 fases ao longo da vida, existem pessoas que vão ficar numa fase só e vai ser aquilo, vai ser essa característica. Então, hoje em dia, dividir como um TDA ou um TDAH não faz mais sentido, porque a necessidade de apoio, necessidade de tratamento acaba sendo a mesma, a base acaba sendo a mesma. Então, hoje em dia, a gente mantém tudo no mesmo. Essa questão do diagnóstico TDAH, a gente só realmente divide em apresentações, de acordo com o que a gente observa mais naquela criança, seja a desatenção, seja a hiperatividade ou uma mistura dos dois. Ah, tá, porque eu sempre achei interessante essa divisão, né? Que sempre me falaram, não, meu TDAH, mas o TDA eu nunca... É muito difícil a gente ouvir, né? É bom saber, mas o senhor falou agora que tem 3 divisões de TDAH? Isso. No fundo, eles são a mesma coisa, o mesmo transtorno. Todos são TDAH. A base é a mesma, o tratamento é o mesmo. O que muda, na verdade, é o que a gente observa na criança de sintomas e sinais para a gente poder dizer se ela tem mais uma parte de agitação, mais uma parte de desatenção ou se é uma combinação dos dois. É um meio que a gente utiliza para tentar graduar um pouquinho a questão, às vezes, até de intensidade, e principalmente para as áreas que a gente vai trabalhar mais nessa criança. Uma criança que tem muito mais a desatenção e pouco a hiperatividade, a gente foca mais em áreas que vão tentar regular melhor essa atenção. A criança que tem muito mais a hiperatividade que a desatenção, a gente foca em áreas que vão tentar melhorar essa questão da agitação dela para que ela consiga ter um rendimento melhor. Então, nos ajuda um pouco na questão do tratamento em si, o tratamento não medicamentoso, mas é a mesma coisa, é o mesmo transtorno, é tudo TDAH. É muito semelhante à questão do transtorno do espectro do autismo, em que a gente tem várias apresentações para uma mesma base. É muito semelhante a isso. As apresentações do TDAH são todas dentro de uma mesma base do TDAH. E aí o senhor falou uma coisa importante, medicação. Muita gente também já pensa, meu filho foi diagnosticado, tem que tomar remédio. Não sei o quê. Aí tem os remédios que já estão acostumados, aí tá na boca do povo. Mas não é assim, né? Nem tudo é medicação, né, doutor? Sim, a gente tem um preconceito muito grande em relação aos remédios, tanto do ponto de vista de não querer tomar, quanto de querer tomar de forma exagerada. Tá. O TDAH, ele tem um tratamento que é individualizado para cada um. Cada criança, cada adolescente, cada adulto vai ter demandas específicas e o tratamento é muito personalizado. A gente sempre fala que o tratamento ele segue 2 bases. Uma base não medicamentosa, que inclui acompanhamento com psicólogo, com pedagogo, questão de acompanhamento com fono, isso tudo uma base não medicamentosa. E tem o tratamento medicamentoso, que tem diversos remédios que a gente usa hoje em dia, que de longe as pessoas mais falam é a Ritalina, que é o metilfenidato, e cada criança, adolescente e adulto vai precisar de uma demanda. Não necessariamente a criança que tem o diagnóstico de TDAH vai precisar começar um tratamento medicamentoso. Muitas não vão ter essa necessidade durante muito tempo. Na prática, principalmente em adolescentes, adultos, eu vejo muito a necessidade de tratamento medicamentoso, que é uma das, na verdade, sim, é o que a gente tem hoje de maior evidência por estudo de melhora de funcionalidade. Então, por mais que não seja obrigatório o tratamento medicamentoso, a gente vê na grande maioria uma necessidade de iniciar, seja em doses pequenas, seja de forma espaçada, mas a gente vê uma grande necessidade de iniciar a medicação nessas pessoas. Até porque hoje o adolescente ou o adulto que está sendo diagnosticado agora, né, nessa leva de conhecimento que a sociedade está tendo, já foi uma pessoa que já sofreu lá na fase da infância, né? Então, sim, talvez o acompanhamento agora seja um pouco mais intensificado, vamos dizer assim, doutor? Não necessariamente. Muitas vezes, qual que é o grande problema? Eu sempre gosto de falar qual que é o grande problema do diagnóstico tardio na adolescência ou na vida adulta. É todo aquele período de desenvolvimento que a criança teve, o adolescente teve, a gente acaba não dando esse suporte, não dando esse apoio. Não quer dizer que essa pessoa ela vai precisar agora de um tratamento mais intensivo, ela vai precisar mais medicação ou mais suporte. Não necessariamente. Isso vai variar muito de pessoa para pessoa. O que a gente não consegue, infelizmente, apagar são todos aqueles anos de sofrimento que essa pessoa teve, sendo considerada preguiçosa, sendo considerada incapaz, achando que ela não é inteligente, achando que ela é pior do que os outros, que isso, na vida de um adolescente, na vida adulta, tende a trazer muito impacto. São pessoas que ficam depressivas, são pessoas que são extremamente ansiosas. Então, o estrago que acontece ao longo desse desenvolvimento sem um suporte é muito grande. Mas não necessariamente que essas pessoas vão precisar de um suporte maior do que se fosse o tratamento infantil. Ah, tá. Então, é de caso para caso. De caso para caso, né? Exatamente. Cada um vai ser ali analisado
e estudar. E o senhor falou muito bem das terapias, né? A equipe multidisciplinar, a equipe multi é muito importante, né? Os pais entenderem isso, que precisa ter o acompanhamento da psicóloga, de outros profissionais. Não é uma frescura, é uma necessidade, né? E cada um fala uma linguagem, né, doutor? Sim, e é exatamente isso que você trouxe até da medicação. O TDAH não é simplesmente medicar, a gente não vai só dar o remédio e vai largar para o mundo e vocês que se virem. O tratamento ele vai muito além disso. A questão de acompanhamento com psicólogo, a questão de acompanhamento com psicopedagogo, com fonoterapia, isso tudo é muito importante porque cada um vai ter uma visão diferente daquela pessoa, daquela criança, vai ter um acompanhamento diferente e vai atuar em áreas diferentes. O remédio ele ajuda, ele dá um empurrão muito bom para a criança conseguir ter um funcionamento, um potencial melhor. Mas as terapias são fundamentais para ajudar essa criança a se entender, a saber quem ela é, a reduzir a questão do estigma de ela se achar incapaz, ela se achar preguiçosa, ela não se achar boa o bastante. E até a questão de ajudar ela em áreas de aprendizado. Então, mesmo com a medicação, ela pode ter dificuldade em determinadas áreas. Porque a gente sabe que o TDAH não é só desatenção, não é só hiperatividade. É uma constelação de muitas outras coisas junto. Então, o tratamento multidisciplinar é fundamental. É porque ainda tem muito disso, do preconceito também de quem recebe diagnóstico de agora tem que levar para psicóloga, tem que isso, tem que aquilo. E falou psicólogo mesmo, o pessoal tem que, não, porque o meu filho não é louco, não precisa de psicólogo. E não é assim, né? Não. É o acompanhamento que eu costumo dizer, o que pra gente é uma hora que a gente perde de levar a criança lá para o psicólogo, para ele é uma hora que ele ganha de desenvolvimento, né? Com certeza. A gente tem muito ainda essa questão do preconceito de psicólogo, de psiquiatra, que vem muito, que a gente escuta muito isso de, eu não sou louco, e não é nada disso, mas a função do psicólogo não é voltada para isso, é voltada para ajudar a criança a se entender, ajudar ela a compreender. É só pensar que ela é uma pessoa em desenvolvimento, que ela está aprendendo a entender as suas emoções, aprendendo a entender como que ela funciona, como que o mundo funciona. Se para nós adultos já é difícil, imagina para uma criança. Então esse apoio com o psicólogo é fundamental. É um dos apoios mais importantes nesse desenvolvimento dela. E aí eu falei, deixei no outro bloco a questão dos pais. Que nesse acompanhamento entre descobrir diagnóstico de filho, muitos pais estão se descobrindo. Sim. E isso acaba ajudando até na base familiar, né, doutor? Porque quando você entende a dor do outro, fica mais fácil, né? Sim. De uma certa forma. Pode até, em alguns casos, ter a negação, mas fica mais entendível a vida da criança, né? Sim, com certeza. É muito isso. A gente, por mais que o ser humano seja um ser muito empático por natureza, quando a gente compreende a dor do outro, a gente sente na pele, a gente consegue ter uma compreensão, um acolhimento muito maior. Então, os pais, isso é uma coisa que vem acontecendo realmente. Por o TDAH ter uma base também genética, não apenas genética, mas uma base forte genética, a gente vê muitos pais, depois do diagnóstico infantil, se verem muito na criança, de mas eu também era assim, eu tinha dificuldade nisso, eu tinha esse comportamento, e tendo a investigação e o diagnóstico nos pais também. Isso ajuda muito, une muito mais a família fica muito mais compreensível, o pai e a mãe compreendem as dificuldades das crianças como as dele, então essa informação, essa divulgação de conhecimento das crianças está sendo muito, muito importante por isso também. Com certeza, porque cria aquela rede de empatia, né? Sim, com certeza. Eu passava por isso quando era pequeno, eu não quero que meu filho passe pela mesma dificuldade. Então, começam aí aqueles preconceitos que a gente está falando das terapias, começa a se quebrar ali, né, doutor? Sim, também, exatamente. Né? Isso é muito importante também, pai, mãe, por favor, não tenha preconceito de terapia para filho, gente, leva, porque a melhor coisa evita muito medicamento. Doutor, nessa questão ainda do TDAH da infância, quando ele começa a ser prejudicial, quando ele tem um nível que chega assim a criança a sair do prumo total, tem algo que os pais falam assim, não, agora não dá mais, está realmente difícil, tem que medicar, tem que ter alguma intervenção? Isso depende muito daquilo que a gente conversou, da questão do prejuízo dessa criança. Tá. A questão de prejuízo de qualidade de vida, prejuízo social, prejuízo acadêmico, são muito relevantes quando a gente faz um diagnóstico e determina um prognóstico, como essa criança vai evoluir. Quando essa criança começa a ter comprometimento, que a gente chega no diagnóstico, a gente avalia o quanto isso está trazendo de prejuízo e o quanto isso vai ser resolvido com ou só a terapia não farmacológica, a terapia com os profissionais, fono, físio, psicólogo, ou
se vai precisar do tratamento medicamentoso. Se a gente faz a abordagem não medicamentosa e a gente vê que melhorou, mas ainda assim tem prejuízo, que é o comum acontecer, a gente parte realmente para um tratamento farmacológico. E esse tratamento a gente também sempre vai reavaliando até que ponto ele está trazendo benefício ou não, até que ponto a gente tem que aumentar ele, tem que reduzir ele, sempre reavaliando essa questão do desempenho da criança, do quanto isso traz de prejuízo. Então, se a criança antes não conseguia terminar uma prova, não conseguia fazer um dever de casa, com as terapias ela consegue fazer isso já é um grande avanço. Ela consegue fazer algumas coisas, mas ela ainda perde muita coisa, a gente pode pensar em outras alternativas. Então, na verdade, o acompanhamento desse prejuízo que a criança tem. Não tem um determinado grau de assim tem que tratar, assim não tem que tratar, se não tratar aqui vai piorando e ali vai ficar muito pior. Não tem essa determinação. A gente vai muito da evolução da criança. E há uma distinção que tem que o TDAH, ele não é BCP, né? Ele não é considerado um deficiente, né? O autista tem as suas leis, as suas regras. Isso esbarra muito também em consultório, que tem muito pai que deve chegar lá, não, ele é autista, não, ele é TDAH. Tem muita gente ainda que faz essa guerra de laudos? Eu não vejo tanto, sabe? No meu dia a dia de consultório, a maioria dos pais que acabam vindo até mim não vem tanto com essa questão de briga, de laudo, de diagnóstico, até por essa questão de benefícios, né? Não, de forma geral eu não vejo muito. A maioria dos pais que vêm me procurar, eles vêm, na verdade, querendo uma resposta. Uma resposta para realmente, o meu filho se comporta assim porque ele tem um diagnóstico, ele tem autismo, ele tem TDAH, é o comportamento normal que eu posso esperar dele. Então eles vêm muito mais querendo uma resposta, querendo uma luz no fim do túnel, do que uma questão de briga por diagnóstico, por benefícios de ser uma pessoa deficiente ou não, que é outra coisa que eu não acho muito, não concordo muito no TDAH de não ser considerado uma pessoa com deficiência, porque tem as suas dificuldades no seu funcionamento do dia a dia. Então, o senhor, como estudioso da área, né? Vamos dizer assim, que hoje todo mundo fala, todo mundo tem uns 10% de sequela, como o dizem aí nos memes da internet. Todo mundo tem 10% de sequela. Aumentou o diagnóstico ou aumentaram realmente os casos? Na sua área, como é que o senhor enxerga isso? Então, com certeza aumentou muito o diagnóstico. Isso é algo que a gente não tem dúvida, tanto de TDAH quanto de autismo. Aumentou muito a taxa de diagnóstico em si, porque a gente hoje em dia está falando muito mais disso, a gente está tornando algo muito mais conhecido. E a gente teve, ao longo dos anos, mudanças de critérios de diagnóstico que permitem diagnósticos muito mais cedos, diagnósticos muito melhores. Então, a taxa de diagnóstico aumentou muito. A taxa de casos em si, aumentou realmente o número de pessoas com autismo, pessoas com TDAH, isso é algo que a gente não acredita tanto. A gente, pelo que a gente tem de estudo, de avaliações, é realmente um aumento de diagnóstico, porque a gente está falando muito mais disso. As pessoas estão procurando saber realmente o que está acontecendo, né? Exatamente. E ficou mais acessível, vamos dizer assim. Exatamente também. Porque no neuro, antigamente, meu Deus do céu, tu só ia com muita dor de cabeça ou com algo muito grave. Tu não ia no neuro para... Mas é verdade, né? A gente não... Eu, quando pequena, eu lembro, neuro é só porque tu tá com uma dor de cabeça que não passa nunca, tu vai no neuro. Não ia para tratar, vamos dizer assim, o oculto, né? Porque são doenças não palpáveis, doenças que não têm cura, então tu não ia no neuro para isso, né, doutor? Sim. Era muito distante, né? Sim, com certeza. É o que a gente chama muito de doenças orgânicas, que são aquelas que a gente tem um exame, alguma coisa que mostra a doença em si. Exatamente, isso fugiu. Não tem como chegar nele, né? Muita gente fala assim, tu fez o exame de autismo, tu fez o exame de TDAH. Não é palpável, né? Não é. Isso é uma dúvida bem comum, que é a questão de, existe um exame que dá diagnóstico de autismo, dá diagnóstico de TDAH? Não existe nenhum exame hoje que dê diagnóstico. Não existe um exame de imagem, não existe um exame de sangue, não existe nada que a gente tem hoje em dia que a gente faça diagnóstico de autismo, diagnóstico de TDAH. O que a gente tem, que sempre teve, foi o diagnóstico baseado em avaliação clínica, coleta de história da criança, por parte dos pais, por parte da escola, muitas vezes por parte de outros familiares, para a gente juntar essas pecinhas do quebra-cabeça. Exames entram só em investigações adicionais de outras condições que podem vir com autismo ou TDAH. Então existe, por exemplo, a questão de muitas síndromes genéticas que podem vir com sintomas de autismo, sintomas de TDAH. E daí, nesses cenários, faz sentido um exame. Na criança, só realmente que a gente investiga um TDAH, dificilmente um exame vai agregar alguma coisa.
Então, tá certo. Doutor, obrigado pela presença. Já até estouramos o papo é bom, é explicativo e é produtivo. Isso que é melhor e tira, né, esses mitos, porque o que a gente vê na internet, meu Deus do céu, de deixar qualquer um louco, né? É terrível. E tem especialista de tudo, né? De tudo. Todo mundo hoje em dia se intitulando especialista disso, daquilo, de coisas que a gente nem são especialidades, né? Então, tá sendo bem difícil essa parte da internet, bem difícil mesmo. Imagino como chega no consultório, né? Não, mas aqui o fulano falou pelas características, meu filho e os testes, né? O teste que tem, né? Quanto autoteste a gente tem na internet, muita gente se autodiagnosticando, então assim, aumentou muito essa questão de autodiagnóstico errado. Então isso também é um lado bem ruim desse excesso de informação, que é informação de má qualidade. Então, tá certo. Doutor, obrigado mais uma vez. Espero que o senhor volte outras vezes para a gente conversar outros assuntos, porque o papo foi bem produtivo e instrutivo. Obrigada mais uma vez. Obrigado, viu? Gente, com isso tudo, né, a gente encerra o nosso Sala de Entrevistas de hoje. Lembrando para você que essa entrevista fica toda disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e no nosso canal do Spotify, Sala de Entrevistas. Procura lá em áudio e vídeo para você acompanhar e colocar aí para as pessoas informação de qualidade e de verdade. Lembre-se, né? Não é porque o seu filho ou você tem alguma neurodivergência que você vai ser totalmente esquecido pela sociedade. Não, se inclua e inclua também. É por isso que a gente traz essas informações para você. Até o próximo Sala.